Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Escuta que aí vem história. Aqui todas as semanas vemos uma história do espírito Humberto de Campos, o nosso irmão X, histórias essas recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as histórias reunidas no livro Reportagens de Além Túmulo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Nossa história de hoje é a história de número 4. Vamos lembrar aqui que as histórias de Humberto de Campos é uma viagem, eu sempre digo isso. É uma viagem. Vamos relaxar e vamos entrar nessa história, como se estivéssemos, se possível, que fechamos os olhos e comecemos a visualizar como estivéssemos a ver um filme. Ele nos leva, nos eleva, através das histórias, nos trazendo ideias encantadoras. Então, o título da história de hoje é Espíritos Protetores. Já gostamos do título, não é? Quem não gosta de proteção. Espíritos que protegem. Sempre muito bem-vindos, não é? E Humberto de Campos nos conta assim. Geru é o nome de um espírito protetor. Geru, elevada entidade de uma das mais belas regiões da vida espiritual, foi chamado pelo caricioso apelo de um nobre mensageiro da verdade e do bem, que lhe falou nesses termos: uma das almas a que te vens devotando particularmente há muitos séculos, vai agora ressurgir nas tarefas da reencarnação sobre a Terra. Seus destinos foram agravados de muito em virtude das quedas a que se condenou pela ausência de qualquer vigilância. Mas o Senhor da vida concedeu-lhe nova oportunidade de resgate e elevação. Geru sorriu e exclamou, denunciando sublimes esperanças: é Laio? Laio é o espírito a que ele se devota há séculos. Sim, replicou o generoso mentor. Desculpa. Ele mesmo, que noutras eras te foi tão amado na Etrúria, região muito antiga. Desculpa. Atendendo às tuas rogativas, permite, Jesus, que lhe sejas o guardião desvelado através de seus futuros caminhos. Ouve, Geru, serás seu companheiro constante e invisível. Poderás inspirar-lhe pensamentos retificadores, cooperar em suas realizações proveitosas, auxiliando-o em nome de Deus. Mas não esqueças que tua tarefa é de guardar e proteger, nunca de arrebatar o coração do teu tutelado das experiências próprias, dentro do livre arbítrio espiritual, a fim de que construa suas estradas para o Altíssimo com as suas próprias mãos. No caso, o tutelado de Geru. Geru agradeceu a dádiva, derramando lágrimas de reconhecimento. Com que enlevo pensou nas possibilidades de conchegar ao seu seio aquele ser amado que havia tanto tempo se lhe perdera do caminho. Então, eles haviam ombreado lá no tempo da antiga Etrúria. Geru avançou e Laio permaneceu na retaguarda. Agora foi convidado Geru a vir como espírito protetor
deste seu irmão na condição, ele encarnando Laio e Gerou, o ajudando do mundo espiritual como seu espírito protetor. Aqui é o que conhecemos como anjo guardião, né? Anjo guardião ou espírito protetor. Continuando aqui. Laio, conta Humberto de Campos aqui, Laio lhe fora filho idolatrado na paisagem longínqua. Lá na Etrúria, pai e filho. É certo que não lhe compreendera a afeição na recuada experiência. Desviara-se das sendas retas, dos caminhos retos, quando ele mais esperava de sua mocidade e inteligência. Seu coração carinhoso, porém, preferia ver no fato um incidente, o caminho equivocado que o filho seguiu, não é? Um incidente que o tempo se encarregaria de eliminar. Agora, tomá-lo-ia de novo nos braços fortes e o reconduziria à casa de Deus. Suportaria corajosamente por ele a pesada atmosfera dos fluidos materiais. Toleraria de bom grado os contrastes da terra. Todos os sofrimentos eventuais seriam poucos, pois acabava de alcançar a oportunidade de erguer, dentre as dores humanas, um irmão muito amado, que fora seu filho numa encarnação passada, filho inesquecível. O generoso amigo espiritual atravessou as paisagens maravilhosas que o separavam do ambiente terrestre. Ficaram para trás de seus passos os jardins suspensos, repletos de flores e de luz. As melodias das regiões venturosas distanciavam-se-lhe dos ouvidos. Esperançoso, desassombrado, o solícito emissário penetrou a atmosfera terrestre e achou-se diante de um leito confortável, onde se identificava um recém-nascido pelo seu brando choramingar. Os espíritos amigos encarregados de velar pela transição daquele nascimento entregaram-lhe o pequenino, que Gerou beijou, tomado de profunda emoção, apertando-o de encontro ao peito afetuoso. E era de observar-se daí em diante o devotamento com que o guardião se empenhou na tarefa de amparar a débil, frágil criança. Sustentou de instante a instante o espírito maternal, solucionando de maneira indireta difíceis problemas orgânicos, para que não faltassem os recursos da paz aos primeiros tempos do inocentinho humano, ou seja, do bebê. E Gerou ensinou-lhe a soletrar as primeiras palavras, reajustando-lhe as possibilidades de usar novamente a linguagem terrestre. Velou-lhe os sonos, colocou-o a salvo das vibrações perniciosas do invisível, porque aí podemos pensar assim, ela ensinou a soletrar as primeiras palavras como? Mas também, a criança também se desdobra, não é? Também está ali em atividades no mundo espiritual, depois volta para o corpo. E muitas vezes consegue avançar, vejamos. Pode ter reencarnado a primeira vez naquele país, o idioma lhe será algo desafiador, e tem esse carinho durante os desdobramentos junto ao seu anjo guardião, o espírito protetor. Guiou-lhe os primeiros movimentos dos pés. O generoso protetor nada esqueceu, e foi com lágrimas de emoção que inspirou ao coração materno as necessidades da prece
para a idolatrada criancinha, Laio. Depois das mãos postas para pronunciar o nome de Deus, o amigo desvelado acompanhou-a à escola, a criancinha, a fim de restituir-lhe, sob as bênçãos do Cristo, a luz do raciocínio. Jeru não cabia em si de contentamento e esperança quando Laio se abeirou da mocidade. Então, a perspectiva dos sentimentos transformou-se. De alma aflita, observou que o tutelado regressava aos mesmos erros de outros tempos, na recapitulação das experiências necessárias. Subtraía-se agora à vigilância afetuosa dos pais, inventava pretextos desconcertantes e, por mais que ouvisse as advertências preciosas e doces do mentor espiritual, e é interessante ele dizer, não é? Inventava pretextos desconcertantes, ou seja, mentia para os pais para ir para outros cantos. Por mais que ouvisse as advertências preciosas e doces do mentor espiritual, pelos ouvidos espirituais, não é? O mentor, o espírito protetor, ele fala muito claramente aqui ao coração nosso. Nós podemos fazer aqueles ouvidos moucos de quem nos está ouvindo, mas nós ouvimos. No santuário, e por mais que ouvisse as advertências preciosas e doces do mentor espiritual no santuário da consciência, entregava-se vencido aos conselheiros de rua, caindo miseravelmente nas estações do vício. Se Jeru lhe apontava o trabalho como recurso de elevação, Laio queria facilidades criminosas. Se alvitrava providências da virtude, ou seja, se ele convidava ao vitre, né? Convidava, estimulava o jovem a desenvolver suas virtudes, o fraco rapaz desejava dinheiro com que se desvencilhasse dos esforços indispensáveis e justos. Entre sacrifícios e dores ásperas, o prestimoso guardião viu gastar em prazeres condenáveis todas as economias do suor paternal, assistindo aos derradeiros instantes de sua mãe, que partia da terra, ferida pela ingratidão do filho. Laio relegara todos os deveres santos ao abandono, entregando-se à ociosidade destruidora. Mas, embora os cuidados do mentor carinhoso, Laio procurou o álcool, o jogo, contraiu sífilis, que lhe sitiaram a existência consagrada por ele ao desperdício. O dedicado amigo, entretanto, não desanimava. No caso, Jeru. Após o esgotamento dos recursos paternos, Jeru cooperou junto de companheiros prestimosos para que o tutelado alcançasse trabalho. Estimulando, né? Porque eles fazem isso também. Mobilizam recursos entre encarnados próximos que podem nos ajudar em determinadas situações, não é? Pelas linhas da sugestão. E também um espírito protetor pede ao espírito protetor daquela pessoa se ele pode ajudar o seu protegido, e assim vai, não é? Essa solidariedade, essa fraternidade. Embora contrafeito e subtraindo-se quanto possível ao cumprimento das obrigações, Laio tornou-se auxiliar de uma empresa honesta, que às ocultas era objeto de suas críticas escarnecedoras. Quem se habitua à ociosidade criminosa costuma caluniar os bens do espírito de serviço. De nada valiam os conselhos do guardião, que lhe falava solícito
nos mais profundos recessos do ser, aqui dentro do seu coração. Daí a pouco tempo, menos por amor que por necessidade, Laio buscou uma companheira. Casou-se. Mais por necessidade que por amor. Mas no desregramento a que se entregava de muito tempo, não encontrou no matrimônio senão sensações efêmeras, que terminavam em poucas semanas, como a potencialidade de um fósforo que se apaga em alguns segundos. Gerould, no entanto, alimentou a esperança de que talvez a união conjugal lhe proporcionasse oportunidade para ser convenientemente ouvido. Ele, Gerould, né? O espírito protetor ouvido pelo tutelado. Isso, todavia, não aconteceu. O tutelado não sabia tratar a esposa senão entre desconfianças e atitudes violentas. Sua casa era uma seção do mundo inferior a que havia confiado os seus ideais. Recebendo 3 filhinhos para o jardim do lar, muito cedo lhes inoculava no coração as sementes do vício, segregando-os num egoísmo cruel. Quando viu o infeliz envenenando outras almas que chegavam pela bondade infinita de Deus para a santa oportunidade de serviços novos, Gerould sentiu-se desolado e, reconhecendo que não poderia prosseguir sozinho naquela tarefa, solicitou o socorro dos anjos das necessidades. Esses mensageiros de educação espiritual lhe atenderam atenciosamente as rogativas, começando por afastar o tutelado do emprego em que obtinha o pão cotidiano, ou seja, ficou desempregado. Entretanto, em lugar de melhorar-se com a experiência, buscando meditar como convinha, Laio internou-se por uma rede de mentiras, fazendo-se de vítima para recorrer às leis humanas e ferir as mãos de antigos benfeitores. Acusou pessoas inocentes, exigiu indenizações descabidas, tornou-se odioso aos amigos de outro tempo. Gerould foi então mais longe, pedindo providências aos anjos que se incumbem do serviço das moléstias úteis, os quais o auxiliaram de pronto, conduzindo Laio ao aposento da enfermidade reparadora, a fim de que o mísero pudesse refletir na indigência da condição humana e na generosa paternidade do Altíssimo. Aquele homem rebelde, contudo, pareceu ignorar 100%. Tornou-se irracível e insolente. Abominava o nome de Deus, sujava a boca com inúmeras blasfêmias. Foram necessários verdadeiros prodígios de paciência para que Gerould lhe lavasse do cérebro esfogueado e caprichoso os propósitos de suicídio. Foi aí que, desalentado quanto aos recursos postos em prática, o bondoso guardião implorou os bons ofícios dos anjos que se encarregam dos trabalhos da velhice prematura. Os novos emissários rodearam Laio de atenção, amoleceram-lhe as células orgânicas, subtraíram-lhe do rosto a expressão de firmeza e resistência, alvejaram-lhe os cabelos e enrugaram-lhe o semblante. No entanto, o infeliz não cedeu, preferia ser criança ridícula nas aparências de um velho a entrar em acordo com o programa da sabedoria divina a favor de si mesmo. Bem rebelde o Laio, não? Enquanto blasfemava, seu amigo orava
e desdobrava esforços incessantes. Enquanto praticava loucuras, o guardião duplicava sacrifícios e esperanças. O tempo passava rápido, mas um dia o anjo da morte veio espontaneamente ao grande duelo e falou com doçura: Jehu, chegou a ocasião da tua retirada. O generoso mentor abafou as lágrimas de angustiosa surpresa. Fixou o mensageiro com olhos doloridos e súplices. O outro, no entanto, continuou, o anjo da morte. Não intercedas por mais tempo. Laio agora me pertence. Conduzi-lo-ei aos meus domínios, mas podes rogar a Deus que o teu tutelado recomece, mais tarde, outra vez. Terminara a grande partida. A morte decidira no feito, pelos seus poderes transformadores, enquanto o guardião recolhia entre lágrimas o tesouro de suas esperanças imortais. E grafando esta história, diz Humberto de Campos, e grafando essa história, escrevendo essa história, lembro-me que quase todos os espíritos encarnados têm algum traço do Laio, ao passo que todos os espíritos protetores têm consigo os desvelos e os sacrifícios de Jehu. Mais uma lindíssima história do nosso querido Humberto de Campos, Espíritos Protetores. Que reflitamos e não sejamos um laio para o nosso Jehu. É isso, queridos amigos. Semana que vem estaremos de volta com mais um programa Escuta, que aí vem história. Muita paz a todos.